Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill, é uma obra publicada póstumamente em 2011, embora tenha sido escrita em 1938. A narrativa é construída em torno de uma entrevista fictícia com o próprio diabo, em que Hill explora como o medo, a dúvida e o conformismo impedem as pessoas de alcançarem o sucesso. Através desse diálogo, Hill revela segredos para libertar-se das amarras mentais e viver uma vida plena, destacando temas como autodomínio, propósito e resistência à manipulação. 1. O encontro com o diabo. Hill alega entrevistar o diabo, que assume o papel de uma entidade negativa, responsável por manipular a mente das pessoas e impedi-las de atingirem seu verdadeiro potencial. Esse diabo é retratado não como um ser mitológico, mas como uma personificação dos pensamentos negativos e limitadores. Hill desafia o diabo a revelar como ele controla e limita a humanidade. A partir dessa conversa, surgem ensinamentos sobre como as pessoas podem escapar desse domínio. 2. O conceito de deriva. O diabo diz que controla 98% das pessoas através da deriva, uma falta de propósito claro que leva as pessoas a serem manipuladas. Derivar significa viver sem um objetivo definido, sem autodisciplina e sem direção. Isso permite que o diabo, ou seja, a negatividade e os obstáculos internos, tome o controle da mente. Aqueles que derivam seguem padrões automáticos, distraem-se facilmente, evitam enfrentar seus medos e cedem às pressões externas, o que os mantém no controle do diabo. 3. A importância de um propósito definido. Para resistir à influência do diabo, Hill enfatiza a necessidade de um propósito claro e firme. Saber exatamente o que se deseja e ter metas bem definidas são maneiras de criar um escudo contra as influências negativas. Um propósito definido também serve para orientar a autodisciplina e a tomada de decisões, tornando a pessoa menos vulnerável à deriva. 4. O poder da autodisciplina. Hill destaca que a autodisciplina é uma ferramenta poderosa contra as forças negativas. Ela permite que uma pessoa tenha controle sobre os próprios pensamentos e ações. Ele encoraja a prática do autocontrole e da autodisciplina, não apenas para alcançar o sucesso, mas para manter-se livre da influência do diabo. A autodisciplina envolve evitar hábitos negativos, manter-se focado e resistir às distrações. 5. Medo e ignorância como ferramentas de controle. Segundo o diabo, medo e ignorância são suas ferramentas principais. Hill explica que o medo, especialmente o medo do fracasso, da crítica e da pobreza, paralisa as pessoas e as impede de agirem em direção aos seus objetivos. Ignorância é explorada através de uma educação inadequada e da falta de autoconhecimento, o que mantém as pessoas presas a crenças limitantes e inverdades. 6. A importância do pensamento independente. Hill ressalta que pensar de forma independente é uma das melhores maneiras de vencer a deriva. Questionar, explorar novas ideias e não aceitar cegamente o que é imposto pela sociedade, pela mídia ou por outras pessoas são hábitos essenciais. Pessoas que pensam por si mesmas são menos propensas a serem controladas, pois elas se baseiam em suas próprias convicções e buscam aprender constantemente. 7. Uso do tempo. O diabo explica que ele controla aqueles que desperdiçam seu tempo, pois tempo mal utilizado leva ao tédio, que é um campo fértil para os pensamentos negativos. Hill enfatiza que o uso consciente do tempo é crucial. Ele sugere o planejamento e o aproveitamento de cada momento para aprender, desenvolver habilidades e alcançar os próprios objetivos. 8. Saúde e equilíbrio mental. A saúde física e mental são aspectos importantes para evitar a influência do diabo. A mente saudável é menos suscetível à negatividade. A prática de atividades físicas, alimentação saudável e meditação são recomendadas por Hill para manter o corpo e a mente fortes, o que ajuda a combater pensamentos indesejados e hábitos ruins. 9. Adaptação e flexibilidade. Hill destaca a importância de adaptar-se às mudanças sem perder o foco. Ele ensina que pessoas de sucesso são aquelas que conseguem manter-se flexíveis diante das adversidades, ajustando seus métodos para alcançar o que desejam. O diabo tenta manipular aqueles que não se adaptam, que têm medo do novo e se apegam a métodos ultrapassados. A capacidade de adaptação é, então, uma proteção contra a deriva. 10. Vencer o medo e a culpa. Um ponto importante do livro é a importância de vencer o medo, a culpa e outros sentimentos negativos. Esses sentimentos,
segundo o diabo, são o que ele utiliza para prender as pessoas a uma vida sem realização. Hill defende que é necessário enfrentar o medo e a culpa, reconhecendo que são emoções destrutivas que precisam ser superadas para alcançar o verdadeiro sucesso e liberdade. Conclusão. Mais esperto que o diabo é uma metáfora sobre o desenvolvimento pessoal. Hill utiliza o diabo para simbolizar as barreiras internas que impedem as pessoas de viverem plenamente. Seus conselhos giram em torno de conhecer-se, manter-se focado, evitar distrações e lutar para alcançar um propósito definido. O livro oferece insights poderosos para desenvolver a disciplina mental necessária para vencer pensamentos limitantes e viver uma vida plena e direcionada.